Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino de quinta-feira e como a gente tratou na semana passada do tema beleza na quinta-feira, nós, nessa quinta-feira, vamos papear, vamos pensar no tema qualidade de vida, uma pauta muito legal dentro do tema qualidade de vida, os prejuízos da agitação e do acúmulo de funções que realmente fica aí te sobrecarregando e deixando você sem tempo para você, e aí quando você está se abandonando, se auto-sabotando e não sabe por quê, tem que saber a origem das coisas na vida da gente. Então vamos pensar sobre isso, mas também vamos curtir um artesanato com ela, Jéssica Peixoto, que está aqui com a gente. Querida artesã, linda, maravilhosa, onde você estava? Ah, eu tava lá, você não me chamou. Daniele Azevedo. Daniele, a culpa é sua. Agora, Daniele, você me salva dessa saia justa aqui no ar. Não acredito. A justa ficou pra mim, né? É pra você. Olha, é o seguinte, Jéssica, o que a gente vai fazer hoje? Você está trazendo um negócio bem interessante. Olha, hoje a Eu gente já vai amei. fazer um mosaico com guardanapo e vidro. Olha, numa Que caixinha. É um legal. caixotinho simples que a gente vai usar o guardanapo e o vidro. O vidro reaproveitado, tá? Aqui, ó, quebradinho. Deixa eu mostrar. Que você quebra com muito cuidado, que eu vou falar depois como a gente quebra, tá? Sem se machucar. Ó, eu sei aqui, eu tenho uma convidada que está aqui hoje para falar do nosso assunto, da nossa pauta, que eu tenho certeza que ela adora as coisinhas assim. Ela adora. Eu tenho certeza, eu acho que, eu não vou nem dizer que acho, vou dizer que eu tenho certeza. Samantha! E aí? Eu já ia comentar. Isso dá um excelente organizador daqueles guardanapos. Sabe, dia de festa? Muita gente na sua casa, o lavabo tá a 1000 por hora. E aí, para você não ficar colocando 10 toalhinhas de lavabo, tem agora umas toalhinhas de banheiro super lindas, de papel, muito similar a um guardanapo mesmo de festa. E aí, essa caixinha ideal para organizar e colocar isso na pia, fica lindo. Decore e organiza ao mesmo tempo. Amei. Bárbara, sua ideia. Olha essa junção, né? Você que está em casa, eu tenho que organizar. Sim. E aí fica aquela coisa muito engessada, Sim. aquela coisa muito formatada. Mas nem sempre, né? Até Você pode organizar e decorar. Sim, ao mesmo tempo. Até porque quando você tem muita gente... Quando é esse propósito, quando é festa, você tem muita gente em casa, o que vai acontecer? Nem todo mundo também gosta de ficar secando a mão naquela mesma toalha de pano. Então, você pode deixar duas, né, no banheiro e esse estojinho já com as toalhinhas de secar a mão, né? São pequenos, elas são um pouco maiores que guardanapos. Excelente ideia. Tá aí uma boa dica, uma boa sugestão para você poder organizar na sua casa. Legal, Samantha Stoffel, personal organizer, está aqui com a gente. E Fernanda Galhardo, psicóloga também. Fernanda, essa coisa da gente estar o tempo todo agitada, acumulando, acatando, recebendo, abraçando inúmeras funções, é altamente prejudicial e a gente às vezes não se dá conta, não tem consciência disso. Parece que entra no automático. No automático, exatamente. A gente vai acumulando, na mesma velocidade em que as informações chegam, a gente vai se apropriando delas, né? Sem ter muita consciência da hora de parar. Então, realmente, o resultado final é uma carga de estresse muito grande. E nós que precisamos, muitas vezes, aprender algumas liçõezinhas, precisamos estar de olho em aprender a pedir ajuda, se não sabe pedir ajuda, aprender a se organizar, se não sabe se organizar, para viver uma vida mais suave. Bate-papo super legal hoje aqui no nosso espaço. Eu acredito que vale a pena você estar aí com a gente. Inclusive, se você quiser conversar, convidar aí algumas amigas para poder estar ligadas no espaço de hoje, e aí, puxa, na casa delas talvez não
não dê para que elas assistam e tal, não tem problema. É só acessar pelo site que você acompanha a programação ao vivo, esse programa no horário das 15h30, hora de Brasília, e na reapresentação 8 horas da manhã, www.boasnovas.tv. Você assiste o Espaço Feminino e pode aí compartilhar com um monte de gente. Olha, assiste lá, é fácil. boasnovas.tv e aí acompanha o Espaço Feminino e toda a programação da Boas Novas. Agora, é legal também que nesse programa a gente tem um tempinho para pensar no conteúdo da Bíblia, que inclusive começamos nessa segunda-feira. Nós falamos nessa segunda-feira sobre a posição que o salmista no Salmo 27, o versículo 14, ele nos aponta. Ele fala sobre a espera, ele fala sobre o ânimo e nesse versículo ele também fala sobre o fortalecimento em Deus. Muito legal, né? Só que nessa segunda-feira a ênfase foi e nós permanecemos na espera. Porque a espera, ela é complicada muitas vezes. E a gente, nesse mundo imediatista, ninguém sabe esperar. A pessoa está na frente, lá no carro, dirigindo, tem um carro na frente e você já não considera que a velocidade que a pessoa que está na tua frente é a velocidade da via. E aí você quer ultrapassar, você quer tudo no teu tempo, você não consegue esperar um alimento que ele tenha o seu cozimento no tempo dele, você quer avançar com isso, aumentar mais o fogo para andar mais rápido e essa coisa de esperar fica cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, porque esse sistema, esse mundo empurra a gente de uma forma que não dá para esperar nada. Tem gente que desiste, inclusive, das coisas porque não consegue esperar o processo natural das coisas. Já entra num curso, já querendo saber quando que vai terminar. Nossa, muito tempo, não dá, tô angustiada. A pessoa liga o rádio e vai ouvir uma música e de repente já quer ouvir outra. Não, eu quero ouvir outra e vou passar essa música, ou então quer colocar um CD. Eu já escutei essa música aqui, esse pedaço, quero ver se a outra é melhor, não curte nada. E cada dia que passa a gente está nessa agitação toda, com dificuldade de entender o tempo precioso da espera, que não é um tempo de inquietação, não é um tempo de frustração, não é um tempo de prejuízo, onde você acha que é inútil e vai ser prejudicada porque está esperando. Temos tentado e buscado entender que o tempo da espera é tempo de amadurecimento, é tempo da gente compreender muito sobre quem é Deus nessa hora e o que Ele pode fazer para o nosso crescimento. A gente também tem buscado entender que essa hora da espera é uma hora bendita, é uma hora de descanso. Espera é o momento em que você se torna cada vez mais inteira e quando alcança o desejo que você tanto idealizou, você está completa para viver o que você desejou direito. A hora da espera é uma hora abençoadora. No texto que você vai ver agora, Jesus dizendo em João, no capítulo 16, para que nós tenhamos ânimo nessa hora da espera. E quando ele fala que nesse mundo a gente teria dificuldade, ele diz para a gente para ter ânimo e viver o momento da espera com tranquilidade, com serenidade, porque ele tirou do mal todo o direito de massacrar você. Todo o direito de te reduzir. Jesus venceu esse sistema, esse mal, para você ter liberdade de passar o tempo da espera com plenitude. E é por isso que nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos porque toda essa inquietude, toda essa insatisfação,
toda essa angústia que nos impede e tenta reduzir a nossa capacidade nessa hora da espera, nós acreditamos que não tem nenhum direito sobre nós. Nós acreditamos que o Senhor tem toda a possibilidade de trabalhar no nosso coração, nessa hora da espera, o equilíbrio, o crescimento, a grandeza, a generosidade, a paz, o descanso. Nós podemos sim aprender a esperar, Pai, porque tudo nós podemos em Ti. Nós podemos sim viver essa hora da espera como uma hora de descanso, para que nos tornemos cada vez mais inteiras. E nós acreditamos que tudo isso o Senhor pode efetuar em nós nessa hora da espera. Essa hora da espera, Jesus, nós queremos Te agradecer, porque é nessa hora da espera que a gente se torna mais grata. Porque evita que sejamos mulheres precipitadas. Te agradecemos, Jesus, porque temos aprendido a esperar direito em Ti, porque Tu és assim. Tornou possível todo esse bem-estar à nossa vida e nós vamos acatar isso. Hoje é um dia de esperar com tranquilidade, descansando que Tu está cuidando de tudo para a gente viver bem. Graças Te damos, Jesus. Amém. Fique em paz. Espera direito. Nada de pânico. Esse não é momento de prejuízo. Você só vai sair ganhando. Com a espera bem descansada. A gente volta já. Voltando com o Espaço Feminino, a pauta hoje do tema qualidade de vida dessa quinta-feira é sobre os prejuízos da agitação e do acúmulo de funções, com a Samantha Stoffel, personal organizer, e a Fernanda Galhardo, psicóloga. Meninas, vamos pensar nesse assunto, porque também vivemos isso, né? De vez em quando, se a gente estiver sem consciência, a gente acaba trocando os pés pelas mãos, né? Agora, Fernanda, a ideia é entender o que é você ter desenvoltura, né? Você ser ágil, né? E aí você sendo ágil, você sabe o ritmo certo das coisas, portanto, é preciso na vida a gente ter alguma agilidade para desenvolver bem algumas coisas, né? E também ficar aquela coisa, aquela morosidade, aquele negócio tem, né? Aí você, enfim... Mas também há aí, no caso, a gente precisa pensar na diferença dessa agilidade para uma agitação, que é um movimento desordenado. E muitas vezes a gente não se dá conta, mas é preciso ficar o tempo todo entendendo as diferenças. Sim. Duas informações importantes, né? Primeiro, assim, a gente hoje tem uma velocidade muito grande no que se refere à recepção de informação, né? Os canais são diversos para a gente receber informações e a maneira como isso chega a nós também acaba vindo com uma velocidade muito grande. Segundo é que nós temos algumas funções na vida da gente, né? Então, assim, profissão, família, filhos, a casa, problemas pessoais, né? Então, assim, como é que a gente consegue identificar a diferença entre a velocidade certa e essa agitação? A partir do momento que a gente não consegue transitar por essas funções de uma maneira equilibrada, né? Bom, agora eu tenho que dar conta do meu trabalho, mas isso vai até um determinado ponto, porque a partir desse momento eu tenho outras questões a serem resolvidas, né? E a gente já começa a acumular algumas tarefas, a gente já passa do limite da velocidade para uma agitação e um acúmulo de funções que não é saudável, né? Então, os resultados são muito negativos. A gente pode ver aí uma sobrecarga e um nível de estresse muito grande, né? Então, assim, o que a gente precisa, no primeiro momento, entender é que existe uma necessidade muito grande de organização para a gente entender quais são as nossas necessidades e de que maneira a gente precisa se disponibilizar diante de cada uma delas.
E aí, o ajuste dessa velocidade, a partir do momento que você começa a se organizar com isso, é natural. Né? Então, num primeiro momento, o que a gente precisa é perceber quais são as necessidades, quais são as minhas funções e de que maneira eu preciso organizar o meu dia para conseguir dar conta de tudo isso. Né? E aí sim eu vou conseguir atingir a velocidade necessária para conseguir arcar com todas essas tarefas. O legal é você começar as coisas, né, Samantha? E crescer naquilo, e desenvolver aquilo. Sim. Porque muitas vezes é muito fácil começar tudo na vida. Mas eu sempre pergunto uma coisa. Quando alguém chega comigo com um projeto mirabolante, uma coisa assim, uau, faz isso no espaço feminino, e tal, e tal, e tal, e põe ali, põe lá, e faz mais esse quadro, coloca mais isso. Aí eu fico pensando, peraí, como é que a gente vai começar isso e manter isso? Sustentar isso, né? Tem que pensar. Sim, amei. Vou levar a Fê para mim. Essa palavra que ela disse é chave. Como você consegue organizar o seu dia? Então, inicialmente, o dia tem essas 12 horas, 10 horas acordadas. Então, o que eu posso fazer para dentro desse período eu conseguir ser mãe, trabalhar e ter um tempo para mim, e uns 15 minutos para eu poder andar de bicicleta, enfim, ler, se eu gosto de ler. Como organizar esse dia? Então, a primeira coisa, uma boa saída bem eficiente que a gente tem é você se resguardando um pouco. Então, assim, eu vou, durante 20 minutos, 30, eu vou me desligar um pouquinho. Sem Facebook, sem telefone. Esquece o Instagram, esquece, não sei, a mídia hoje é muito forte. Então, ela está fazendo uma pressão muito grande. Então, é aquilo que ela disse, são muitos canais diferenciados. Então, assim, você só recebe. Então, vamos desconectar um pouquinho, né? Então, um tempo para a família, um tempo para os filhos, um tempo para você. Justamente você vai fazendo isso, vai fazendo essa pré-organização. Como? Agenda, né? Aquele caderninho de notes, aquilo que vende na papelaria. Isso funciona bastante. Então, uma parte da manhã eu vou tirar para isso e eu vou me prender de uma maneira naquilo que eu estou fazendo e eu não vou parar de fazer. Então, 15 minutos e o telefone vai tocar e esses 15 minutos são meus, eu não vou atender. Você está colocando uma coisa interessante, porque, Fernanda, assim, esses canais, eles estão abertos e o tempo todo eles exercem pressão. O tempo né? todo. É o Facebook que fica lá com aquele barulhinho, plim, plim, plim. É o e-mail que não para de chegar. E com essa história do telefone, você pode até não estar no computador, mas você vai receber alguma... Sim. Então, né? O telefone agora, então, que é um negócio de louco, que você recebe mensagem, que você está no WhatsApp, que Então, você... Você fica conectado 24 horas por dia, o tempo todo, 7 dias por semana. Isso é péssimo. E aí, às vezes, uma coisa que você precisa fazer, você não se organiza, não faz, sua agenda foge. Você já corre, já deixa de estar fazendo aquilo e aí mistura com uma outra coisa. Então, você chega em casa, em vez de você ter um tempo para a sua família, para os seus filhos e tal, você está com projetos ainda do trabalho, coisas para fazer, coisas que você não termina. E, às vezes, um outro problema, quem trabalha em casa, né, sofre muito com isso. Porque você tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Exatamente. A Jéssica é uma pessoa que trabalha em casa, não é isso, Jéssica? Tem o teu ateliê, né? Eu tento, assim, 9 horas eu pretendo começar. Nunca acontece isso. Sempre tem uma coisinha. Vai lá no Facebook, vê, alguém mandou mensagem, eu tenho que fazer alguma coisa. E nunca consigo começar às 9. Então, assim, é complicado. A gente tem que ter essa organização do tempo, né? Agora, a Fernanda falou uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar mais uma vez para pensar nisso. É que, assim, Fernanda, essa exigência desses canais, ela, conforme... A gente até não fica muito atento a isso, deixa passar a exigência aqui, o telefone que você tem que atender, você tem que atender. Você tem que ouvir aquela mensagem, você tem que responder aquela mensagem. Aí tá, vem aquela coisa toda. Esse burburinho, digamos assim, essa pressãozinha, ela é só uma pressãozinha no início, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E esgota você. Chega um momento, chega um momento que você está esgotado. Já vi pessoas assim, no término de mês, assim, do mês, já agora o trimestre está chegando ao final, estamos chegando em março, e tem gente assim, ai, cadê minhas férias? Porque é aquilo que a gente estava falando agora, né? Assim, a gente tem algumas funções. E se a gente parar para pensar que esses canais facilitam a recepção das informações, isso se aplica para todas as funções que a gente tem. Você, no momento em que você está trabalhando, você está recebendo milhões de informações. Quando você chega em casa, você recebe milhões de informações por diversos
canais, né? E aí, quando você está pensando, até quando você pensa em lazer, você recebe milhões de informações. Então, é difícil você conseguir arcar com tudo o que isso traz para você. Eu vi um filme que eu achei muito engraçado. A madrasta da noiva, tão obcecada pelo telefone celular, que ela entra no casamento da enteada falando no celular. Espera um momentinho. Oi, o quê, como é? Peraí, o sinal não tá bom. Não, assim, é claro que o filme é uma sátira, aquilo a exatamente pessoas que realmente não sabem limites, mas a gente está em momentos assim, digamos, está na igreja, sabe? Você vê na igreja o pessoal recebendo mensagem no Facebook, na igreja, sabe? Saindo para atender celular na igreja, numa horinha de culto. Mas você sabe que, assim, principalmente quando diz respeito a adolescente, isso eu vejo muito no consultório hoje, né? Quais são as queixas hoje em dia de pai e mãe? O meu filho não consegue tempo para estudar. Mas por que não consegue tempo para estudar? Né? O tempo todo conectado no telefone, o tempo todo conectado à internet. Então, essa questão da organização é alguma coisa que começa a interferir desde muito cedo. Né? Você saber o que ela estava falando, a questão da agenda, você ter uma agenda. Planejamento. Pode até ser que você não consiga seguir perfeitamente aquilo que você planejou, mas uma expectativa de como você vai distribuir o seu tempo você tem. E não é só expectativa. Se você não conseguir efetivamente distribuir o seu tempo nesse planejamento, pelo menos você vê o que falhou. Sim. Ficou a trilha, ficou o norte. Então, agora você sabe pelo menos o que... Olha, eu falhei. Então, de manhã eu tinha que ter feito isso e eu não fiz. Bom, então, para a agenda de amanhã, isso é prioridade. E começar a salientar mesmo o que for prioridade, realmente ser prioridade. Nada de você ficar prorrogando essa prioridade, senão não é prioridade, né? Sim, é alguma outra coisa que está encaixada, que está mal distribuída na sua agenda. Então, quando a gente tem esse problema, eu passo por isso, eu tenho 2 filhos. E aí, a primeira coisa, assim, eu faço com eles uma programação. Você sabe que você tem uma rotina, você tem que chegar em casa, você tem que mostrar a agenda para mim, você tem dever para fazer, você tem que estudar, você tem que arrumar sua mochila para o outro dia, você tem que deixar seu uniforme. Então, assim, as mães às vezes pecam nessas coisas, assim, até às vezes é por falta de orientação. Mas se você também não é muito organizado, difícil incutir isso para a criança. Mas a melhor de tudo, se você incute isso enquanto ele é pequeno, essa é a salvação. Ele vai ser um adulto organizado. Ele tem mais de 79% de chance de ser um adulto organizado. Se ele recebe essas técnicas no início, entendeu? Enquanto ele é criança. Então, você vai fazendo isso, vai domando, né? Vai ensinando ele aos poucos para ele ter essa ordem. Chegou da escola... Você vai fazer o dever, você vai almoçar, vai tomar banho, vai ter aquela hora do dever, depois você vai arrumar a mochila para outro dia, você vai deixar o uniforme encaminhado. E essa organização, ela é tão a nosso favor, porque você imagina, se você, de repente, está no lazer, ou está num restaurante com amigos e fica lá no celular, entende? Na hora que você está ali no restaurante, você está com a família, então é para todo mundo estar conversando. Num restaurante, eu já vi cenas em restaurantes que está todo mundo na mesa, cada um na sua. No seu mundo. No seu mundo. Então, é interessante que a gente, aqui quando eu fiz a observação da igreja, é que aquele momento da igreja é um momento seu, para você estar ali Deus. Pensando, ouvindo aquilo, deixa eu crescer em fé, deixa eu me alimentar, eu vou decidir que esse momento é para isso. Não existe um limite entre os espaços, né? Uma coisa entra na outra. E aí é complicado você conseguir separar. Você está num restaurante com as pessoas, você não pode deixar de lado a convivência e ficar Dar prioridade sozinho. à tecnologia. Exatamente. São Olha o momentos, prejuízo. Sim. Exatamente. É uma questão de escolha. Né? Lembrar que, principalmente essa que você falou, quando você está no culto, quando você está no templo, você está ali para adorar a Deus. Acabou, morreu. Né? Domingo, em geral, é um dia que eu nem levo o celular. Porque não adianta, eu vou para o culto, minha função é essa. Domingo não é meu. Então, se o domingo eu estou ali no culto, eu estou ali para louvar a Deus. Acabou. E se no celular você diz assim, não, eu levo o celular, porque a gente tudo tem justificativa, né? Claro. A gente arranja justificativa, Pra tudo, desculpa. pra tudo. Não é porque no celular eu tenho a Bíblia online. Aí, assim, mas só que eu vejo dessa forma, tá? Não precisa ser como eu estou falando, não. Pensa aí. Por exemplo, se você está com a Bíblia online, está no celular, essa Bíblia, mas está ali, tudo bem. Só que vai te prejudicar porque você vai querer
atender telefone, leva outra de papel e capa de couro, entendeu? É, aquela consciência do limite, né? Bom, eu não consigo lidar com isso. E por causa disso, muitos jovens e adolescentes já acostumados com essa Bíblia de telefone não sabem procurar na Bíblia de papel. Você pega um livro difícil, sei lá, Hebreus, alguma coisa assim, Tiago, eles não sabem nem onde é. Tem que olhar lá no índice, na remissão, para ver onde é que está perdido. Então, assim, isso desemboca outro programa. É outro programa. Outro programa. Inclusive, tem uma cena muito engraçada. Chegou uma pessoa, o pastor estava falando, e ele, vamos ao livro de Jonas. Aí a pessoa estava do meu lado e falou, isso é um livro? Não é um cara Jonas, não? Eu falei, oh, meu Deus, é um livro, Davi. É porque, assim, a gente se distancia muitas vezes de coisas que a gente não pode se distanciar. Por exemplo, a distância que acontece sempre que você está reunido para almoçar e cada um fica no seu celular. É, mas esse ritmo mais acelerado, ele te dá, de repente, uma visão mais ampla, porém menos detalhada. Né? Então, as informações, elas muitas vezes Nada se perdem. É. Quer coisa Né? pior do que isso? A mãe passar e-mail para o filho, vamos jantar, tá na hora do almoço, desce. Pelo trabalho Mensagem. que dá, né, subir e chamar. Sim. É. E com isso a gente perde momentos ricos, que é o olhar um para o outro, que é a linguagem não verbal, que muitas vezes diz muita coisa e a gente nem sabe, né? Como eu estava assistindo uma palestra e o psicólogo dizia que sobre suicídio e o psicólogo dizia que o menino de 13 anos tinha se suicidado e o menino deixou a seguinte carta para os pais. A culpa não é de vocês, a culpa não é da escola, a culpa não é de namorado, a culpa não é de ninguém. Eu simplesmente não vejo sentido na minha vida. Que triste. 13 anos. Chocante? Sim, chocante. Ele tirou a sua própria vida. E deixou na mão dos pais digamos, grande pepino. Porque ele tirou a culpa, que seria, no caso, a grande busca dos pais. E não tinha para onde buscar. Porque ele não disse, não, a culpa não é de ninguém. Ou seja, o que foi que eu deixei de observar por conta de tanta coisa, tanta tarefa que eu estava vivendo? Foi esse filho que eu deixei de olhar? Muitas vezes ele não quis falar nada, mas ele tinha um comportamento que emitia alguma coisa. Eu trago essa reflexão para a gente, porque às vezes essa agitação traz esse tipo de prejuízo. Traz esse prejuízo. Na realidade, também isso vira uma inversão de papéis. De repente, nem a sua função como mãe, talvez fosse você estar mais em casa, mais presente, mais preocupada com o dia a dia do seu filho, tá? Mas você está a mil. Milhões de palestras, compromissos, treinamentos, você não para, você viaja o Brasil inteiro e as coisas vão passando. Então, às vezes, o foco deve ser maior nas crianças, na sua família, no que realmente te interessa. Então, quando você organiza, aquilo que a gente falou no programa anterior, você tem mais tempo para você gastar com o que realmente te interessa. Então, você dá uma freada, não, eu vou me organizar. Hoje, na parte da manhã, eu vou fazer isso, nada vai me atrapalhar. Amanhã eu vou fazer isso. E aí, começa a sobrar um tempo por dia para você ter mais facilidade e para você poder fazer outras coisas. E é um processo contínuo, né? Porque a partir do momento que uma situação interfere na outra, quando o trabalho, por exemplo, começa a interferir na maneira como você percebe teu filho, na maneira como você consegue identificar as necessidades dele, está na hora de você se reorganizar. Né? Então, é um ajuste contínuo, você não para nunca de fazer isso. E, Fernanda, muitas vezes não é nem o outro que você precisa observar, é você mesmo. Sim, né? claro. O teu corpo está sinalizando que a pressão não está legal, está sentindo uma dorzinha aqui, aí você, não, deixa pra lá, né? Não, porque eu tenho muita coisa que fazer, eu não posso dar conta de ir no médico e tal. Então, aí olha só, você está se abandonando. Estávamos falando, né, no camarim sobre o nosso período de conclusão de faculdade, que a gente acaba acumulando aí uma série de informações, né? Trabalho, faculdade, conclusão de curso e os sintomas que apareciam nesse momento. Samanta deu uma respirada. Monografia. Exatamente. E eu acho que é um momento assim que você percebe muito essa dificuldade de se organizar com o seu tempo e com o que você precisa fazer, né? Então é exatamente o que você está falando. A partir do momento que existe a sobrecarga, não são só os sintomas emocionais, não. Os sintomas físicos começam a aparecer. Né? Então, existe um prejuízo não só emocional, mas físico também. Eu tenho uma colega que ela faz as coisas assim no ritmo que é
totalmente dela. Ela aprendeu isso. Aprendeu a se respeitar, aprendeu que ela precisa ter menos e o menos para ela é mais. Trabalhar com a pressão. Ela aprendeu um monte de coisa legal e ela é assim, ela é o ritmozinho dela. Não queira imprimir o teu ritmo nela, porque ela não aceita. Ela é o ritmo dela, porque ela chegou ao momento da vida dela que ela tem um aprendizado muito grande, então ela estabeleceu que ela faz aquilo que realmente dá para ela fazer, que ela, uma consciência que ela adquiriu. Mas isso assim, eu não estou dizendo que o modelo do fulano serve para mim. Não, você tem o seu modelo, a sua história, a sua realidade, a sua casa. Falando em organização de casa, Samanta, tem umas fotos aí que você quer mostrar pra gente. Vamos ver sim, vamos ver. Vamos ver. Então, o tempo. Quando temos muitas atividades, é certo que deixamos a organização de lado. Então, estaremos perdendo muito mais do que o nosso tempo. Pode passar o próximo. Esse é uma boa colocação. Então, aí, procurando algo que temos dificuldades de encontrar por causa da desorganização. Quando um quarto chega nesse estágio, né? Quando a gente chega nesse nível de desorganização, é porque, na realidade, você já perdeu muita coisa antes da organização. Você já perdeu o início, né? Então, onde que era que guardava as coisas, cada coisa tem o seu lugar, então vamos por parte. Então, assim, quando chega nesse ponto, é porque já ficou muito complicado. Então, o que a gente pode fazer para isso não acontecer na nossa casa, no nosso dia a dia? É dar prioridade às coisas, saber aonde vai ficar cada coisa. Pois o preço da desorganização pode ser muito alto. É possível que você nem tenha ideia disso. Talvez seja um ponto cego que você tenha. É verdade. Você não percebe esse problema. As coisas simplesmente vão se acumulando. Você vai deixando, é aquilo que a gente comentou mais cedo. É um problema que vai ficando. Eu deixo para amanhã, isso não é tanta prioridade, ou então eu posso resolver isso mais tarde, e nunca que o mais tarde chega, e aí as coisas vão se perdendo bastante. Vamos ver o próximo. Olha só. Esse slide é ótimo. Quantas vezes você já teve essa impressão de que o corre-corre no dia a dia aumenta cada vez mais? É aquilo que a gente falava no começo. Você não domina mais o tempo, é ele que te domina. Então, é ele que te pressiona, você faz as coisas correndo, você nunca tem tempo para você mesma, você não tem tempo para fazer quase nada, as coisas vão andando numa velocidade que você se perde. Então, quem te domina? Você domina o tempo ou o tempo te domina? Isso, assim, é questão de reflexão, né? É o que eu falei no início, né? Então, é uma pressão. É o Instagram, é o Facebook, é o e-mail que chega toda hora, Twitter. É o WhatsApp, é o Twitter, que você tem que postar alguma coisa hoje por dia. Então, assim, é muita informação. Então, vamos esquecer um pouquinho dessa mídia toda, de todas essas redes sociais. Vamos dar um break por dia, né? Para você dar prioridade para outras coisas. Ok. Agora, eu achei interessante porque tudo isso tem a ver com a nossa reflexão sobre o tempo da espera, né? Sim. Que nós começamos aqui. Porque essa coisa do ponto cego que você colocou ali é muito interessante porque hoje eu venho de carro, saio cedo de carro e eu vejo as pessoas com pressa, com uma pressa. Aí, às vezes, assim, se eu tenho que chegar 7h30, eu tenho que contar que vão haver imprevistos, eu não posso sair 15 minutos antes do horário que eu tenho que estar lá. Porque senão eu vou num desgaste enorme no trânsito, não? E não aproveito nada, não vejo uma árvore bonita, né? Não usufruo de nada, correndo o risco até de ter um acidente. E simplesmente porque não sei esperar. Me atraso completamente. E tem que resolver hoje, né? Aquela história de, às vezes, você diminuir o tempo que você tem para se organizar e sair de casa, por exemplo, porque você quer encaixar mais alguma tarefa ali que você quer resolver logo, né? Então, cadê aquela coisa de distribuir, né? Esperar e fazer com calma, né? Vamos, cada coisa no seu tempo. Eu acho muito legal a gente pensar numa vida que se organize, sem aquela organização psicótica, aquela coisa, né? Sim. Até te retira esse termo psicótico, mas aquela organização exagerada, aquela coisa de você ser metódico ao extremo. E, não, com com a suavidade que precisa, né? Uma agenda. Comecei com uma agenda simples, de papel, nada muito caro.
Distribua os dias. Pega aquele calendário do mês, perdão. E aí você tem dia 1, eu lembro que eu tenho médico. Dia 2 eu tenho que reunião. Evita de ficar marcando, acumulando. Dia 1, médico. Dia 2, reunião. Dia 3, eu tenho que ligar para Fernanda. Dia 4, eu tenho que me encontrar com a Beth, com a Sônia. Eu tenho que fazer. Distribui as amigas. O mês tem 30 dias. É muito mais no sentido de te orientar do que te limitar, né? Exatamente. Isso mesmo. Vamos para o intervalo daqui a pouquinho. A Jéssica, que está curtindo, Jéssica, nosso Tô bate-papo? curtindo muito. Né? Porque você tem uma tarefa dentro de casa que assim, é o seu próprio Eu trabalho. estava até né? conversando com a Fernanda. No ateliê, acaba não ficando tudo organizadinho, porque quando a gente está fazendo uma coisa, não tem como guardar e botar, né, em cima de novo. Então, enquanto eu não termino um quadro, eu não guardo aquele material que eu estou usando ali. Então, fica um pouquinho desorganizado. Mas eu gosto de tudo guardadinho. Florzinha na caixinha, paninho na caixinha, tudo certinho. Eu gosto. É isso. É pensando as coisas mesmo. Voltamos já já. Nesse espaço feminino de quinta-feira tem um quadro bem legal que é o Coisas de Mulher. Dá uma olhadinha. Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu vim hoje aqui dar dicas para vocês sobre a moda plus size para o quadro Coisas de Mulher. Então a minha primeira dica é para esse verão que chegou com tudo. Essa primeira é o biquíni estampado lilás, que veio agora, o lilás voltou com tudo. Com esse acessório que usa aqui no meio, tá usando muito biquíni e maiô com acessórios. Uma outra opção também seria esse outro conjunto de biquíni, do fundo de tigrinho, de oncinha, que também se usa bastante. E a terceira opção seria o clássico maiô. Esse com bojo e também vem com acessório, também dourado. E para finalizar, a saída de praia rendada. Temos elas em várias cores, marfim, bege, preto. Que assim você vai estar super linda no seu verão. Então essas foram as minhas dicas de hoje para você. Obrigada e até a próxima. Um beijo para Raquel, obrigada aí pela ajuda e apoio nesse quadro tão legal. Beijo. Agora vamos para a nossa artesã Jéssica Peixoto, que está aqui hoje com a gente e tem uma técnica legal. Nós vamos fazer um mosaico, aqui essa caixinha aqui, com guardanapo e vidro, tá? Muito bem. O vidro, como eu falei, a gente pode reaproveitar. Eu não trouxe o vidro grande nem o pano, mas só você pegar um pano, né, um pano de chão, pegar o vidro, bater, fechar no caso para não sair vidro, bater até ficar quebradinho assim, ó. Tá vendo? Cuidado com as pontas, cuidado né? com as pontas, crianças, por favor, Isso. não pode fazer isso, tá? Aqui é um caixotinho simples, ó. Tá? Eu trouxe aqui, ó. Primeiro a gente vai começar, eu já passei a tinta. Tem que ser uma tinta clara, como um branco, um marfim, para a gente colocar o guardanapo, tá? Aqui eu já passei uma lixinha. E aqui é o guardanapo. A gente corta no tamanho, ó, já trouxe cortadinho também. O guardanapo tem 3 películas. Aqui, ó. A gente vai tirar essas 2, tá? Com cuidado, porque ele vai ficar bem fininho. E vamos aplicar a cola. Na madeira. Não precisa encharcar de cola. Para aplicar o guardanapo. Os contatos da artesã Jéssica estão já no vídeo para você. É 97, né, Jéssica? Isso. Aí tem o site. Aí o site é mafuachique.com. mafuachique.com. Aplicou o guardanapo. Com cuidado, sempre do meio para as pontas. Tá? Do meio para as pontas para não dar aquelas bolinhas. Né? Se bem que aqui nem vai aparecer muito, não. Depois o vidro dá uma disfarçada legal, mas é bom não deixar, né? É bom pegar um plástico também. Eu não trouxe. Um plástico ajuda. Tá
Vendo? Por isso que não pode botar muita cola, porque se colocar muito, quando você força, o papel volta, sai junto, tá? Aplicou o papel, tem que esperar deixar secar. Deixa ele secar. Aqui eu já apliquei aqui desse lado, tá? E aí a gente vai passar a cola também. Depois que espera Depois, secar. esperar secar para não correr os riscos do guardanapo rasgar. Tá? Aqui pode caprichar um pouquinho mais na cola, que é para colocar o pedacinho do vidro. E aí, vai pegando o vidrinho e vai fazendo o desenho. Vai colocando de uma forma que... preenchendo os espaços aqui. Pode colocar menorzinho também. Se você achou que está grande, quebrou o vidro, ficou grande, Pode até quebrar mais, o entendeu? vidro, né? Com segurança, é claro, Claro, né, gente? é. Por favor. Crianças não façam isso, porque é perigoso, Ah, eu, hein? né? Só a mamãe que pode fazer. Até a mamãe tem que ter maior cuidado. É, Se tem ela que ter não cuidado. frequentou a pré-escola, faltou essa aula, vai ficar complicado. Aqui eu trouxe mais vidrinho. Esse daqui não estão se encaixando. Aí você vai encontrando, É, né? aí vai encontrando, tá vendo? Menorzinho aqui. Os pequenininhos, é bom para fazer isso, esses detalhes. Aí você vai ajeitando. A Jéssica ela meio que quebrou, às vezes, as pontinhas, né? Pra não ficar tão pontiagudo. É, uma agora, boa. o legal é você reaproveitar o vidro que você tem em casa, Isso. entendeu? Tem gente até que compra já pronto, cortadinho, mas isso aqui é uma forma de reaproveitar, tá? Ele cortadinho pode ficar quadradinho certinho, mas eu gosto desse efeito que dá assim, Muito bem. né? E aí agora espera secar também. Isso aqui tem que esperar secar bem, tá? Porque senão solta. Vou deixar aqui. E aí a gente prepara o rejunte. Rejunte você encontra em casa de material de construção. Até esses recipientezinhos a Jéssica reaproveitou. Potinho, né? olha. Isso! Eu acho legal isso dela. E aí você põe o rejunte, coloca a água e vai misturando até achar o ponto. O ponto é mais ou menos como uma pasta de dente, sabe? Não pode ficar muito aguado não, para não escorrer, tá? Enquanto o rejunte está encontrando o seu ponto, você que está fazendo aniversário hoje e está curtindo com a gente nosso espaço, felicidade. O texto é o mesmo da nossa oração. O ânimo do nosso Pai nessa hora da espera. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, dificuldades, mas contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus em João, no capítulo 16, o versículo 33. Felicidade. Olha o rejunte. Olha, tá vendo? A gente já tá começando a... É bom não deixar essas bolinhas aparecendo, tá? Mexe bem. Aqui eu fiz até uma mistura de rejunte, que eu tinha uns restinhos lá em casa. Ah, é? Eu coloquei branco, misturei e deu essa cor aqui, ó. Você agora para você. Se você gostar Agora que eu dessa tô vendo a cor. Agora, se você gostar dessa cor, o problema é querer depois Eu não consegui fazer igual, né? tentar fazer como vai dar. Com verde, né? Pronto, aqui, ó. Dá pra ver a consistência? Ó. E aí a gente vai com a espátula. Tem também uma espátula de silicone, que é até melhor para trabalhar. É, porque é vidro, né? É. Aqui eu tô aplicando nele que eu passei agora, né? Mas eu poderia aplicar nesse daqui que já tá seco. Peraí. Cuidado, hein? É. Deixa eu aplicar nesse daqui que já tá sequinho. Ó, que eu já trouxe pronto. E aí vai colocando por cima. Você quer ir ali lavar tua mão enquanto eu faço aqui? Ah, vai fazer? Vai Vou lá. fazer, vai. Vamos ver se essa aula... Mas lava a mão rápido, hein?
Gente, eu não acredito nisso. Só aqui essa figura ilustre aparece para tocar esse... Tá bom, vai, desmancha esse, Tava tão esse bom. áudio. Não, a pessoa não dorme, não. Eu pensei que a pessoa estava dormindo, estava relaxada, pensando em outra coisa. Tá prestando atenção no espaço feminino? Presta atenção. E aí você vai cobrindo, tá vendo? Todos os cantinhos. E aí, não precisa necessariamente cobrir o vidro, né, Jéssica? Você tá Olha, primeiro você está desejando. Aí O vidro, a intenção é. A intenção é esses buraquinhos aqui, os cantinhos. Tá vendo? E não se preocupe, porque isso aqui sai, tá? Isso. O rejunte sai. Depois você limpa. Isso. Sai tudo. Fica assim a princípio, mas depois... Isso. Depois mostra aí como é que fica. Ó, fica lisinho, ó. Cobre tudinho direitinho. E para ficar Fica liso. lisinho, para ele não ficar poroso assim, né? A gente passa... Agora não, tem que esperar secar um pouquinho, porque senão sai tudo. Tá. Espera uns 30 minutinhos, vem com a esponja úmida, um pouquinho úmida, e passa. Pode ser essa esponjinha, pode ser uma esponjinha de cozinha, ó, já usada, não tem problema. Importante E passa e tira, né? Como aqui, por exemplo, se a gente tivesse que fazer aqui... Isso, a gente ia passar. Agora ele tá limpinho, mas a gente iria passar assim, ó. Tá vendo? Retirar, porque ele vai sair a porosidade do rejunte, ele vai ficar mais lisinho. Porque quando ele tá assim, ele fica meio poroso. E você passando a esponjinha molhada, ele dá uma assentada. E você consegue ajeitar os cantinhos, entendeu? Fica bem... E aí você vai ajeitando. Que legal. E depois que passar a molhada, deixa secar bem. No outro dia, você vem com a esponjinha seca e retira a sujeirinha que fica no vidro, que sai fácil, tá? É só fazer assim, ó, sai. Rapidinho, sai. Agora, Samanta, uma boa ideia, né? Como você disse, né? Bárbaro. Casa E de campo. não só a toalhinha aqui, eu até trouxe sabonetinho, ó. É. Você pode botar no botar. banheiro. É porque aqui eu perdi a tampinha, até falei com a Márcia. Tem problema. Não tem problema, né? Sabonete líquido, pode usar na cozinha com açúcar, como é que se diz? Temperos pequenos. Temperos. Ó, colocou, né? Dá apresentou pra organizar. pra Samanta, ela já sabe o que fazer. Isso aí. Ela já sabe fazer. Adoçante, né? Açúcar adoçante. É muito legal, né? Agora, dá uma olhadinha aqui, eu vou pedir do Super Samuel, dar o super take dele Esse aqui. aí foi um porta-retrato que eu reaproveitei também, usando essa mesma técnica. Olha, que legal. Tá. Ficou divertido? Ficou uma coisa bem interessante, né? Como é que esse ficou colorido? Oi? É Esse o guardanapo. Ah, o guardanapo. Aqui, Então, olha foi- aqui. Eu até trouxe o guardanapo para mostrar para vocês. Esse guardanapo é bem interessante. Ele vem bolinha e vem listrinha, ó. Tá, mas aqui, nessa técnica aqui... Eu vou pegar. apliquei o guardanapo nele todo. E o vidro também tá maior um pouco, né? Aham. E o rejunte foi branco, só não foi verde, mas é a mesma coisa, tá? Só Entendeu? muda a cor do papel. Ali era uma gavetinha, tá vendo? Eu uso como bandeja. Até para servir cafezinho é legal, você leva numa bandeja, faz como uma bandejinha mesmo. Ai, que legal, Coloca gente. cafezinho. Reaproveitou uma gavetinha, outra gavetinha aqui também. Essa aqui foi com pastilha pastilha mesmo, né? Aham. Revestimento. Ai, muito legal, gente. Essa ali são miçanguinhas, pedrinhas. Você Os viu a trabalhos- caixinha do relógio? Pois é, os trabalhos da Jéssica são lindos. Olha, gente, tá aí no vídeo pra você dar uma olhadinha. A O caixinha de site relógio. www.mafuachique. Com H no final, tá? .com. E tem mais. Tem o Facebook também, que é a página no Facebook, passa lá para curtir, que tem várias coisas legais. Isso. E entrando no site, já tem lá para entrar no Facebook, no blog. Eu tenho Instagram também, tá? É Mafuachique. Eu sei, a gente é amiga de a gente é Instagram. amiga de Instagram. Ó, volto já contigo Tá aí. bom. Então, meninas, é até divertido organizar as coisas, não é isso, Samanta? Sim, Se dá você espaço. souber, olha lá, aquela junção, aquela harmonia que você falou da organização com a decoração. Sim, dá para fazer as duas coisas. Tem uma caixa ali de relógio super prática. Tem gente que tem mania de relógio, né? Nada contra. Mas então ficam todos eles largados. Colocam todos numa caixa, faz a aula com ela, decora, organiza, né? Tira um tempo para você, meio uma terapia mental, né? Tá ótimo. Depois do intervalo, nossas convidadas também vão deixar o contato
para vocês e algumas orientaçõezinhas finais. Já, já. Último bloco do Espaço Feminino, agora a gente deixa aqui o contato com a nossa amiga Samantha, que é personal organizer e que tem aí uma ideia muito legal para ela de casa, um curso muito bacana. Super cursos, mini curso para você. Entra lá no site personalorganizer.com. Entra no site, a gente tem um mini curso gratuito para você. Clica lá para você aprender umas dicas, técnicas de organização. E se você quiser se aprimorar, a gente está abrindo turma para o curso dia 22 de março. Entra no site, se inscreve, vai ser super legal. Você vai aprender um monte de coisas legais. Tá colando, eu tô colando. rjpersonalorganizer.com. Muito legal. Fernanda, o contato, pessoal. Bom, telefone do consultório 21 3796 6414 e tem o e-mail também galhardo_fernanda @yahoo.com.br. Quem tiver acesso mais fácil ao Facebook, a gente tem a página também do Facebook, Equipe EAPSE. Ok, Fernanda Galhardo é psicóloga e a ideia é exatamente vocês estarem aí acessando as meninas para procurar ajuda, né? Essa interação é muito legal, porque afinal de contas, né, gente, é prejuízo com essa agitação e com acúmulo de função, a gente só tem se a gente decidir ficar na inércia e não procurar ajuda. Vocês concordam com isso? Se procurar ajuda, tem como ser aí orientada Sim. e a coisa funciona. Liga para mim, vou ter o maior prazer de te ajudar. É isso! Meninas, muito obrigada pela companhia hoje aqui no Espaço. Obrigada a você. E você de casa, muito obrigada por estar perto da gente. Beijo no coração. Lembrando do nosso site para assistir o programa ao vivo e a sua reapresentação 8 horas da manhã. www.boasnovas.tv é o site da Boas Novas. E é muito legal saber que você está aí sempre com a gente. Beijo! Paz!